E aí, galera do Me Salva, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre representações de Fourier para sinais. O que foi que a gente viu na última aula? A gente viu na última aula que a gente tem vários tipos de representações de sinais no domínio da frequência. Se o nosso sinal for contínuo, ele pode ser periódico, e aí a gente vai representar ele por uma série de Fourier, ou ele pode ser não periódico, que aí a gente vai representar ele por uma transformada de Fourier. Se ele for periódico ou não periódico, só que de tempo discreto, a gente vai ter a mesma coisa, só que a gente vai ter a série de Fourier de tempo discreto e a série de Fourier a transformada de Fourier de tempo discreto, beleza? O que a gente vai analisar nessa aula? A gente vai dar uma olhadinha na série de Fourier primeiro. O que é a série de Fourier? Bom, a gente já viu em outras disciplinas, tipo matemática aplicada, essas coisas, que a série de Fourier é representada por essas duas fórmulas. E aí é só chegar e aplicar, certo? Aí tu descobre como ela é no domínio do tempo e como ela é no domínio da frequência. Não é bem assim, é um pouco mais complicado que isso. A gente precisa entender um pouco melhor o que a gente está olhando aqui nesse cenário. A primeira coisa interessante de reparar é que no domínio da frequência, o nosso x de K aqui, ele é discreto. A gente tem que saber que ele é discreto. Mais para frente vocês vão enxergar um pouquinho melhor por que ele é discreto. A gente também enxerga que a gente leva em consideração aqui o período do nosso x de t. O nosso x de t, por ser um sinal periódico, aliás, ele tem um certo período associado a ele, e a gente vai usar isso nos nossos cálculos. Outro lugar que aparece o período, mas mais escondido, é aqui na nossa frequência fundamental. O que significa frequência fundamental? A gente vai ter que esse ômega zero aqui, ele é igual a 2π sobre o nosso período, sendo que o período é um tempo em segundos, o tempo que ele leva até começar a se repetir, e a nossa frequência, então, é o inverso, e esse 2π multiplica significa em radianos por segundo. Esse ômega zero aqui é, então, a frequência fundamental em radianos por segundo do nosso sinal, beleza? Outra coisa que se confunde um pouco é que a gente tem todo esse termo aqui multiplicando, tanto em cima quanto embaixo. E esse termo é uma exponencial que está sendo multiplicada por esse número imaginário aqui, o j é um número imaginário. E o que significa? A gente diz que isso é uma senoide complexa. Vamos revisar aqui, então, o que é uma senoide complexa. A gente vai ter uma exponencial que é assim, um e numa j θ. Um e cujo exponente é um certo θ multiplicado por um número imaginário, como aquele que a gente tinha na página anterior, certo? Só que mais simplificado aqui com elementos a menos. E a gente quer representar isso de uma outra maneira, no caso com senoides, mas a gente já chega lá, fica tranquilo. Bom, para isso eu vou ter que relembrar para vocês aqui um pouco de números complexos. Lembra que se a gente tinha um número a mais jb, a gente podia transformar esse número complexo aqui, que está em coordenadas cartesianas, para um número em coordenadas polares. Isso aqui caía lá no vestibular também, tá? Então, a gente vai ter um certo número r e na j θ. Como é que é isso aqui representado? Então, a gente pode fazer um plano aqui real, com um eixo real e um eixo imaginário. Esse aqui é o nosso eixo real, esse aqui é o nosso eixo imaginário, onde a gente vai ter aqui um a, aqui um b, e a gente vai ter o a mais jb, que vai ser esse vetor aqui. Esse vetor aqui, ele tem um módulo r, beleza? E um ângulo θ. Então, eu posso ou representar o mesmo número complexo como a mais jb, porque aqui é o eixo dos imaginários, certo? Então, tem um j multiplicando, somando. Ou eu posso representar ele com o seu ângulo sendo multiplicado por essa exponencial. E a gente vê que é o mesmo formato que a gente tem nessa senoide aqui em cima. Então, como é que a gente vai descobrir como é que é a representação cartesiana dessa senoide complexa aqui? Bom, a gente quer primeiro o eixo real. O que é o eixo real? O eixo real é o cateto adjacente do nosso vetor aqui. O cateto adjacente do vetor é a hipotenusa multiplicada pelo cosseno. Como a nossa hipotenusa, nesse caso aqui, ela é 1, tá? Porque não tem esse r aqui na frente, então a gente vai ter 1 multiplicado pelo cosseno de θ aqui. Então, aqui a gente vai ter cosseno de θ.
Agora, a gente quer descobrir qual que é a parte imaginária. Então, eu já vou deixar o J aqui. A parte imaginária é o cateto adjacente, que aqui era o B, tá? E aqui vai ser uma outra coisa. Vai ser o quê? Vai ser o nosso módulo aqui, que é 1, tá? Vezes o seno, porque para achar o cateto oposto, a gente pega aqui a hipotenusa e multiplica pelo seno de θ. Por isso, a gente vai ter aqui um seno de θ. E por isso que a gente diz que esse E na jθ é uma senoide complexa, porque ele é uma soma de um cosseno mais um seno que é imaginário, certo? Se aqui em cima fosse E na menos jθ, aqui teria um sinal de menos. Isso que também é importante de lembrar e mais para frente a gente vai usar nos nossos exercícios, ok? Beleza. E eu falei antes também de período fundamental. O que é um período fundamental? Bom, aqui a gente tem esse E na jθ aqui. Mas a gente sabe que lá na nossa fórmula, a gente tinha outra coisa. Lá na fórmula, a gente tinha um E na jk ômega 0 t, certo? Era todo esse termo aqui. E o que significam esses caras? Bom, o ômega 0 está relacionado ao período fundamental. O que é o período fundamental? Bom, o período fundamental é quando a gente tem aqui uma senoide, porque a gente está querendo achar uma superposição de senoide, certo? Então, a gente tem uma senoide, e aí a gente sabe que esse aqui é o período da nossa senoide. A gente tem que todo esse cara aqui é o período da nossa senoide, o período t. Como a gente está falando de um sinal contínuo e a gente está representando ele, a gente sabe que ele é uma sobreposição, uma soma de várias senoides, para ele ser contínuo, todas as nossas senoides elas têm que ter um período que começa aqui e acaba aqui. Pode ser, portanto, múltiplo desse período aqui. A frequência tem que ser múltipla da frequência fundamental, que é o que está dizendo esse K aqui. Esse K está dizendo que a gente tem várias senoides complexas, porque é um E elevado na J alguma coisa, então é uma senoide complexa, vezes o quê? Esse K, que é um número inteiro, vezes a frequência fundamental. Então, a gente quer múltiplos da frequência fundamental. Como é que a gente vai representar, então, os múltiplos da frequência fundamental? A gente vai ter, por exemplo, uma outra senoide aqui, que ela é assim, ó. Ela vai ter uma frequência que é o dobro da frequência da outra, um período que é a metade do nosso período fundamental, mas com 2 períodos ela chega exatamente aqui, ou seja, um número múltiplo inteiro dela que chega lá. Ou então a gente pode ter uma outra que tem uma frequência, sei lá, 100 vezes maior, ela tem uma vibração bem maior e que acaba aqui. Talvez tenha ficado meio confuso com esses desenhos, mas a gente pode usar uma lupa aqui para analisar o início e o fim do nosso período fundamental. E quando a gente chegar aqui no finalzinho do período fundamental, a gente vai notar que todos esses sinais aqui, eles se cruzam no mesmo ponto. O que isso significa? Isso significa que o nosso sinal é periódico, que a gente tem uma multiplicação, aliás, uma soma, uma sobreposição de várias senoides que tem frequências que são múltiplas umas das outras, beleza? Se a gente tivesse, por exemplo, uma das senoides que está sendo... um dos sinais que está sendo sobreposto, uma outra senoide aqui, que cruzasse em outro lugar o eixo, tá? Sendo que isso aqui é bem pertinho, tem que lembrar disso. E cruzasse aqui em outro sinal, a soma de todas elas ia ficar bem bagunçada e o sinal ia deixar de ser periódico, beleza? Então, aquele K é um inteiro e representa isso. Então, vamos voltar aqui para nossas fórmulas e a gente tem que as nossas duas fórmulas da série de Fourier são essas daqui. Uma representando o sinal no domínio da frequência, lembrando que esse cara aqui é discreto, e outra representando o sinal no domínio do tempo. Lembrando também que esse K vai ser um número inteiro, que são os múltiplos da nossa frequência fundamental, beleza, galera? A gente vai explorar isso aqui mais fundo num exercício nas próximas aulas, beleza? Então não precisa se desesperar aqui. Valeu, galera, e até a próxima!